Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, esse podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com a Simone Justínio, que é diretora de marketing da Delphia. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos nessa, eu tô animada por esse bate-papo. Mas como que você se apaixonou pelo marketing B2B? Porque é difícil, né? Não é tão comum, tão trivial se apaixonar pelo B2B. Não parece um amor tradicional, né? Escritos nos livros? Eu entendo. Você sabe que a minha trajetória toda foi no B2C. E eu imaginei que assim seria no desenrolar da minha vida. Mas surgiu uma oportunidade. Eu acho que a gente precisa olhar as oportunidades como uma forma da gente também explorar o novo, o crescer. E surgiu a oportunidade de estruturar uma área de marketing no B2B do zero. Então, eu que sempre tive o privilégio de estruturar e trabalhar em empresas com marketing já estruturados, em que eu sou uma peça da grande engrenagem, eu me vi numa posição de ser essa engrenagem. Legal. E começar tudo novo. Então, estruturar uma área no marketing B2B de uma marca que estava, digamos que, consolidando no Brasil. Então, eu falei, eu acho que eu estou num momento interessante de fazer o novo. E daí, eu comecei a explorar. Eu confesso que foi um momento muito sofrido. Eu trabalho numa empresa de tecnologia chamada Delphia, e é uma consultoria. Então, a nossa força vem da venda do intangível, dos serviços, né? E eu me lembro que as primeiras reuniões, eu entrava com um glossário. Porque o meu gestor, ou as pessoas com quem eu me relacionava, elas falavam javanês, porque é muito termo técnico de tecnologia. Mas eu tive um gestor... Javanês do Java mesmo? O javanês eu acho que o javanês do Java e outras codificações, né? Que eu jamais imaginei que teria acesso, sabe? Mas eu tive É louco, né? Porque em tecnologia, realmente, o javanês funciona o javanês. Quem trabalha com Java, realmente acaba sendo o javanês. É uma boa analogia, é verdade. Mas eu tive um CEO, eu respondia direto para ele, muito gentil. Então, toda vez que a gente entrava numa reunião, que eu acho que ele me via com aquela cara do meme da Nazaré, de que eles estão falando, ele fazia a gentileza de apertar uma tecla SAP, trazendo um exemplo tangível para mim, usando talvez os ambientes que eu já trabalhei. E olhando esse glossário, estudando bastante também, eu consegui sobreviver a esse meio. Claro, eu não conheço tudo, eu sou também uma aprendiz, a área de tecnologia ela se transforma o tempo todo. Mas foi justamente de vender o intangível e pensar, caramba, eu já vendi carro, já vendi alimentos. Se eu conseguir ser uma profissional que vende o intangível, eu acho que eu tenho uma carreira bem solidificada e serei uma profissional capaz de vender qualquer coisa. Você veio de Citroën e Cacau Show. Isso. Então vendemos chocolates e carros. Exato. E você falou uma coisa aqui nos bastidores que eu achei interessante. Falar sobre língua, né? Você foi parar na Citroën porque você falava francês, foi isso? Como foi essa sua jornada de aprendizado de uma nova língua? Foi isso. Minha mãe, com meus 15 anos, falou, não, você tem que preencher a sua agenda, não só a escola. Me colocou na famosa informática, você vai fazer o curso de idioma. Eu pensei que ela me colocaria no espanhol, no inglês. Ela falou, não, você vai fazer francês porque é uma língua muito chique, é bonita, eu sempre quis aprender. E isso vai te trazer um diferencial porque ninguém sabe falar. Eu confesso que eu fiquei com muito ranço da minha mãe, porque eu ia para os cursos depois da escola, então eu levava os meus livros, eu sofria muito bullying dos meus colegas. Nossa, caramba. A francesinha, né? O que ela tá fazendo de diferente? Que metida. Por que ela quer fazer o diferente? E eu fiz o curso por 3 anos. Depois disso, eu ainda participei de alguns cursos de extensão na Aliança Francesa, em alguns outros lugares. E surgiu uma oportunidade fazendo faculdade de estagiar no grupo Peugeot Citroën, mas exigia um requisito, você tinha que falar francês. Aí os caras tinham 3 vagas de estágio, só tinha um concorrente. Tipo o que é interessante, até que tinha candidato, porque a Citroën ela traz muito expatriado, né? Sim. Então ela tinha muito essa oportunidade. E aí surgiu, e eu me lembro que eu tenho uma história engraçada, porque assim, surgiu para trabalhar na época na área de fidelização, hoje a área de CRM. E eu peguei aquilo com unhas e dentes e não passei no processo. E eu fiquei mal, e eu peguei, um belo dia liguei na Citroën, quis falar com o gestor, eu falei, por que você não me contratou? E ele ficou, Simone, veja bem, eu precisava de uma pessoa que tivesse um nível de fluência, né? Então a gente optou por uma francesa e tudo mais. E tudo certo. E eu trabalhava na área de publicidade numa empresa de visual merchandising, perto da Citroën da sede. Um dia eu encontrei ele no café e fui lá falar com ele de novo.
Falar, lembra de mim? Como é que tá as vagas? E ele super sem graça. E a partir daí eu falei, eu quero entrar nessa empresa. Era o meu sonho trabalhar lá. Eu pegava, assistia, eles tinham uma propaganda do C4 Palace, que passava na televisão e eu falava, um dia eu vou trabalhar lá. E aí, olha como o universo, né, funciona. E aí depois surgiu, eu comecei a ligar uma vez por mês no RH da Citroën, perguntando quando que ia abrir vaga. Pronto, da pessoa RH falar, oi, Simone. Então, não tem vaga. Um dia aconteceu dela falar, vai abrir uma vaga, só que essa vaga é para trabalhar com a diretora de marketing da Citroën, e essa você precisa ter um inglês avançado. Super tenho. Entrei, estudei, fiz o processo, que foi um processo muito especial, e passei. Legal. E entrei para trabalhar justamente com a diretora de marketing. Cara, e aí você seguiu sua carreira de marketing direto ali. Mas você é formada em publicidade. Publicidade e propaganda. Exatamente. E você queria trabalhar em agência, alguma coisa do tipo, criação? O que te prendeu a fazer publicidade? Eu, na verdade, sempre quis fazer marketing. Eu comecei faculdade, entrei na faculdade mais velha do que dos meus colegas, então eu entrei muito clara e certeira do que eu queria. Então, eu trabalhei numa empresa de visual merchandising, focada em projetos visuais de grande impacto e projetos diferenciados em 3D. Dali, eu tive noção de que era a área de comunicação, marketing que eu queria. Só quem eram os meus clientes nessa empresa eram os marketings de grande empresa. Vivara, Puquê. E dali eu falei, cara, é isso, eu quero ser o marketing dessas empresas. E decidi, queria fazer marketing, só que na minha época o marketing era uma matéria dentro de administração de empresas. Falei, eu não vou fazer 4 anos, porque eu fiz bacharel, para eu ter um momento só de marketing. E aí vi que publicidade era uma área muito próxima, apesar dela estar contida em marketing, e falei, puxa, é publicidade que eu vou fazer. Que daí parte dali. Exato. Que legal. Mas você nunca trabalhou em agência nem nada, né? Você ficou Citroën, depois foi Cacau e hoje Delphi, foi Exato, eu trabalhei, eu posso dizer que eu trabalhei um período na empresa de visual merchandising, uma empresa que ela era uma empresa que prestava serviços para empresas que tinham VM, né? Então, eu era talvez uma fornecedora direto dos marketings, às vezes de algumas agências. Eu fiquei lá por 5 anos, e dali que eu falei, meu futuro tá muito bem desenhado. E dali, já comecei a entrar no marketing, minha carreira foi toda por ali. Mas você sabe uma curiosidade? Quando eu decidi entrar, quando eu entrei no corporativo, a primeira coisa que as pessoas me falaram na minha primeira semana é: por que você decidiu trabalhar no corporativo? Você tem cara de agência. Por quê? É porque você é assim, meio descolada. E qual o problema de ter esse perfil dentro do corporativo? E eu comecei a perceber que a área de marketing naquela época era uma área, né, muito quadrada, muito cheia de estereótipos. E naquele momento me vem mais uma questão que é um diferencial até na minha vida. Eu sempre percebi que eu era o que a gente chama do movimento only, a única, né? Então, a questão do falar francês era sempre eu em relação à multidão. Eu estava no corporativo num perfil que não era o convencional e estava ali de novo eu sendo o pontinho azul no oceano amarelo. E a parte de liderança, para você? Eu acho legal pegar a parte de liderança, porque tem gente que desde o início da jornada já sabia que ia ser líder e outras que caíram na posição porque, pô, tô subindo aqui e o caminho é a liderança. Uhum. Como que é isso para você, assim? Você já se sentia líder desde o início? Porque você era muito decidida, né? Mas e a liderança para você? Eu acho que a palavra liderança, se eu disser que ela estava muito clara nos meus caminhos, eu tô mentindo. Ela foi se desenhando e se acomodando no meu crescimento e na minha evolução profissional. Mas sim, sempre tive o perfil de liderar as coisas mais em casa, no trabalho da faculdade, vamos lá, você faz isso, você faz aquilo. E eu vejo que isso é uma habilidade que eu já tenho e ela foi aflorada, ou melhor, ela foi moldada para ser uma líder dentro do ambiente corporativo. Cara, falando de jornadas, eu adoro falar de jornada aqui, e vocês falam que são aqui, ó, curadores de jornadas digitais na Delphi. O que seria isso, essa curadoria de jornada digital? Sabe, hoje a gente vive um mundo cheio de excessos. Todo dia surge uma nova possibilidade, um novo software, um restaurante. Você quer comer no japonês, você joga no Google, comida japonesa, vem inúmeras possibilidades. Como você escolhe aquilo que é mais importante, mais relevante para você? Foi justamente olhando para esse momento de mercado, desse excesso, desse ruído que as pessoas vivem, que a gente percebeu que havia um diferencial ou uma lacuna do mercado para a gente explorar, que é quem no fundo hoje tria, seleciona e filtra aquilo que realmente importa, sempre é um humano. No mundo da arte, quem faz isso é um curador de arte. Hoje um museu, quando ele tem uma exposição de alto impacto, o museu ele não tem o conhecimento das exposições ou da arte que está acontecendo no mundo. O curador que está sempre antenado com as tecnologias de ponta, as tendências, ele consegue ouvir o que o museu quer
e com isso ele consegue filtrar em meio às possibilidades aquilo que mais vai fazer sentido para aquela exposição. Nada mais é do que a inteligência humana a favor das soluções. Esse diferencial em que, no fundo, a nossa venda vem do intangível, a Delphi é uma consultoria, que o nosso grande diferencial é a inteligência humana. Ela quem consegue fazer acontecer. Afinal de contas, a tecnologia é feita para as pessoas e pelas pessoas. E foi justamente dessa janela que a gente decidiu que o posicionamento de curadoria ia fazer muito sentido para esse rebranding de Econocom para a Delphi. Cara, quando a gente fala de marketing, não tem como falar de tecnologia, porque a gente está muito plugado em tecnologia hoje. Times de marketing precisam entender de dados, de plataformas diferentes. Com quem eu falo, trabalha com no mínimo umas 20 plataformas diferentes no dia a dia ali. Seja para CRM, plugado no ERP, plugado, cara, todos os BIs possíveis e imagináveis. Mas como que é para você ali no dia a dia, para falar com o time de tecnologia, time de marketing, transformar isso em soluções também, não só geração de leads? Boa pergunta, né? Cada vez mais a gente está vivendo um momento de, pode ser um jargão, mas de trabalho em equipe, né? E eu vejo que o marketing ele não faz nada sozinho. Não só pela minha vivência, mas pelo que eu vejo com os meus clientes. Então, hoje a gente vê, por exemplo, a gente vendendo uma solução de tecnologia, meu ICP é um gestor de TI de grandes empresas, dele estar trabalhando com um time de marketing, por exemplo, em prol de monitorar se uma campanha que foi feita num grande programa de televisão de grande impacto, se aquele investimento gerou vendas e de onde veio essas vendas, que perfil está comprando, que produtos mais fizeram sentido. Isso tudo é o trabalho de marketing num visual merchandising ou talvez uma publicidade acoplada à área de tecnologia que precisa ter soluções e aplicações que suportem esse grande boom de uma promoção, por exemplo. No meu universo lá dentro da Delphi, não é diferente. Eu, por exemplo, tenho dentro do meu time de marketing uma guardiã de LGPD, por exemplo. E tenho também uma DPO dentro da Delphi. E essas duas pessoas, elas trabalham muito juntas, pensando em tomar muito cuidado com os dados do cliente. E tem uma outra questão. Quando a gente fala do B2B, tem muito uma questão de compliance, né? E se uma coisa que o marketing B2B gosta muito de fazer são ações personalizadas. Então aí também entra uma terceira figura que é o jurídico da empresa. Ele está sempre olhando o compliance do cliente, porque a gente tem acesso aí por meio dos nossos contratos, para a gente fazer ações de marketing que não vão ferir esse compliance e sempre tomar cuidado em zelar pela identidade e os dados do cliente. Quem compra de vocês? Você falou do ICP, mas quem que é o comprador ideal de vocês? Assim, é o time de marketing, time de vendas, é sempre o time de tecnologia? O nosso ICP ideal é um gestor de tecnologia, um gerente, um head, um coordenador de tecnologia. Normalmente, nossa maior proporção de venda está no segmento financeiro, porque é um segmento que qualquer deslize você tem uma perda financeira, né? E um impacto real na experiência do cliente. Seguido das grandes telcos, que também um gestor de tecnologia dos seus mais variados movimentos, porque a tecnologia é um grande ecossistema, né? Sim. Você tem o cara de dev, você tem o SRE, e aí eu tenho soluções que para cada solução eu tenho um gestor de tecnologia apropriado, mas no geral é o gestor de tecnologia, seguido da área de varejo, que é uma outra área que a gente tem uma venda expressiva. Agora, curiosidade, né? Porque a gente fala com diversos ICPs diferentes aqui para clientes diferentes. Como que você mapeia a jornada desse seu gerente de TI? É via eventos? Você tem os dados de LinkedIn? Como você cerca esse cara para chegar nele? Eu acho que a jornada hoje ela é uma jornada híbrida, né? Você sabe que uma pesquisa do Gartner disse que 80% hoje da pesquisa por soluções vem por meio do ambiente digital. Então, a gente tem que olhar também a parte física, porque o evento, dentro de uma consideração para compra, de uma fidelização, ele faz muito sentido. Tanto é que ele tem uma boa parte do meu orçamento está para eventos. Como que a gente olha para isso? A gente sempre está, primeiro, escutando o cliente, conhecendo o cliente. Dentro de marketing, a gente tem uma área de CRM que ela tem um escopo diferente de CRM de varejo. Ela entrou para olhar os meus principais clientes que correspondem ao meu maior faturamento. Onde estão meu maior faturamento? Em principais clientes. Então, eu passei a olhar esses clientes, quem ele é? O que ele gosta de fazer? Ele tem filhos? E aí, por meio desse estudo, a gente conseguiu traçar uma campanha especialmente chamada Champions e Família, em que nós levamos o cliente e ele poderia levar a família para o MASP no período de férias de julho. Nós somos patrocinadores do MASP. Você acredita que isso foi muito expressivo, porque nós passamos a marcar não a vida do cliente.
gente passou a marcar um momento de experiência dele com a família. E aí, nada mais é do que as relações B2B são pessoas por pessoas. Então, de uma forma muito sucinta, eu vejo que essa jornada do cliente, ela precisa olhar os dois movimentos híbridos, porque depois ele vai me pesquisar nas redes sociais, por mais que seja meu cliente. Ele também vai receber e-mails customizados e WhatsApps, que são cada vez mais essa ferramenta que a gente mais está tendo uso. E desde então, o que a gente percebeu? O meu nível de engajamento com as comunicações da Delphi por WhatsApp, por e-mail, aumentou. Porque eu criei uma relação, mas uma relação mais especial, porque ele trouxe a família para fazer parte de uma história. Cara, quando você vai pro tático dessa hiperpersonalização, né, de entender quem é esse cliente, vocês têm ferramentas próprias? Como vocês fazem esse tático? Para entender esse cara a fundo. Aí é curiosidade minha também, porque a gente faz isso direto aqui, então a gente quer saber um pouquinho os truques. Tem uma coisa que a gente percebeu muito, que o bem mais precioso das pessoas hoje é o tempo. E nada tira da gente a questão da escuta ativa, né? Como uma curadoria, o cuidar do cliente, essa escuta, ela é importante. A gente utilizou uma ferramenta muito simples, que a gente faz bastante eventos. Por que não, dentro das pesquisas dos eventos, a gente acoplar alguns tipos de questões que vão me ajudar a entender esse cliente, a jornada dele e também o que ele pretende investir nos próximos 6 meses. Com base nisso, eu comecei a formar um banco de informações em que eu pude conhecer melhor os clientes. Por que esse cliente de telco vai muito mais em ações de arte do que esse que vai em ações de esportes? O que esse cliente gostaria de receber de ações de relacionamento? Foi por meio dessas pesquisas que a gente, por exemplo, ofereceu para os clientes um presente no final do ano, que foi uma seleção de vinhos personalizada, porque ele apontou que gastronomia era um item que ele mais gostava. Então, a escuta por meio de pesquisas e alguns focus groups com o cliente, e está muito acoplado com a área de vendas e a área de pré-vendas, que está vivendo com esse cliente, nos ajuda também a formar essa escuta ativa. Então, hoje a gente não usa bem uma plataforma, a gente usa nada mais do que a inteligência humana para isso e a escuta. O famoso ouvido. Exato. Tá com o ouvido aberto para ouvir de verdade, né? Que as pessoas falam, eu faço escuta ativa. Ele fala, faz mais perguntas e não escuta e quer vender e vender e vender e acaba não entendendo o cliente e perde a oportunidade para uma pessoa que está ouvindo de verdade. Exato. E falando de escuta, eu adoro quem traz livro de presente para mim. Muito obrigado. Imagina. Falando de jornada de marketing B2B aqui, nesse livro que vocês fizeram em colaboração aqui, curadoria de muitas pessoas aqui. Tem quantos autores aqui, Simone? Nós temos 17 autores. Caramba. E como que vocês fizeram essa curadoria? Como que é essa jornada aqui? Vocês pegaram... Cara, você que é de comunicação, você que é de telco, você que é de tecnologia, como que é a sua jornada? E compilaram no livro? Me dá uma palhinha do que é isso que eu vou ler. Eu tenho muito carinho por esse livro. Ele, antes de falar, responder sua pergunta, ele nasceu de uma dor, né? É muito difícil encontrar bibliografia sobre marketing B2B. A gente vive um excesso de informações de B2C, mas quando eu vou pesquisar uma bibliografia de B2B com cases práticos, que habilite as pessoas que vão ler de repente, amadurecer sua estrutura, ou, de repente, conquistar um espaço de destaque dentro da companhia por meio de cases que vão ajudar ele a fazer defesas, ou até mesmo um estudante que está querendo se consolidar na área de B2B, ou aqueles que querem migrar. Então, a gente foi olhar muito para essa questão de conteúdos práticos, mas conteúdos que são profissionais de B2B falando com outros profissionais de B2B. E aí a gente começou uma seleção de profissionais que a gente teve o maior cuidado e zelo de selecionar quem realmente está ou esteve na área e teve uma jornada aí longa ou expressiva para poder trazer esse conhecimento para as páginas dos livros. Cara, a gente entrevistou aqui o Bruno Montejorge, que é diretor de marketing, VP de marketing da Swile. Ele falou, cara, o B2B não precisa ser boring. Boring to boring, né? Que normalmente é. Exato. Dá pra você fazer campanhas legais, usar a mídia, dá pra você fazer tudo que você faz no B2C com o B2B também. É entendendo o consumidor ali, né? E nessa de entender o consumidor, que tipo de campanha vocês fizeram assim, falaram, cara, essa é muito diferente pro nosso mercado, que legal que a gente fez isso. Eu concordo super com ele. Toda vez que se pensa em marketing B2B, se pensa numa caixa preta, fechada, e não é isso. Mas quem faz a diferença são as pessoas. E aí eu fico muito feliz de olhar para a minha trajetória, porque justamente por eu ter vindo de B2C, eu acredito que eu empreste esse conhecimento para fazer a diferença nessa cadeira. Então eu tenho alguns cases para compartilhar com você. O primeiro é a própria Delphi, né? A marca, ela era uma marca que passou por um rebrand, ela era uma Econocom, um grupo sólido, presente em 20 países. Você que fez essa parte, esse projeto todo. Quem que fez com você? Foi interno? Foi agência? A gente contratou uma agência, uma consultoria que também tem um diferencial dela.
Essa questão da Econocom decidir sair do Brasil e automaticamente o nosso country manager ele decidiu adquirir as operações e continuar porque o negócio era promissor, a gente precisava usar uma outra marca. Então a gente tinha um desafio, lançar uma marca nova, que não era nova porque ela sustentava um legado de mais de 20 anos, e principalmente mostrar que a gente está saindo de uma multinacional francesa para ser uma multinacional brasileira com operações em alguns países na América Latina. Como é que a gente mantém os colaboradores, os próprios clientes, com a sensação de que a gente está fazendo um upgrade, não um downgrade? E a marca Delphi, ela nasceu justamente dessa fala que você está dizendo. A gente contratou uma consultoria que não é uma consultoria de B2B, é uma consultoria de B2C e uma consultoria relevante, ela chama Alexandria. Ela trabalha com grandes marcas e foi proposital a minha escolha, porque eu acredito que as relações são B2B2C. Então, a Alexandria veio num trabalho muito profundo ao meu lado e usando toda a diretoria da Delphia para fazer alguns mapeamentos e a gente escolheu uma marca que ela fosse diferente. Então, eu vou começar pela cor, é uma marca verde. No universo de TI, nós estamos falando de azul e roxo. Então, a gente vem com um verde que vem fazer presença. Por quê? Porque ao também escolher esse círculo cromático, a gente também quis uma marca que também se comunicasse com os clientes dos meus clientes. Porque, no fundo, o gestor de TI me contrata para oferecer uma melhor experiência para o cliente dele na ponta. E a gente veio com um posicionamento de curadoria. E qual é o diferencial da Delphia? A inteligência humana. A gente diz que esse é o diferencial porque é por meio da inteligência humana que as coisas acontecem. Então, essa marca tem outro diferencial. Diferente do grande universo de tecnologia, claro, sem contar as bigs, né, como um Google, uma IBM, a Delphia tem um banco de imagens próprio. A gente selecionou um grupo de atores brasileiros, justamente porque a brasilidade é o nosso forte, e a gente fez toda a campanha de comunicação, todo o acervo interno focado em talentos brasileiros. É muito natural em tecnologia você ver o uso de banco, mesmo em empresas brasileiras, e aqui a gente quis mostrar que a autenticidade é um diferencial pra gente. Não, e você tem agora IA também, né? O pessoal fazendo banco com IA. Exato. Aí você fala, cara, e aonde a gente tá indo, né? O humano mesmo, onde você vê ali, a gente vê, não sei se você viu o bafafá que deu da Batavo essa semana. Não viu? Eu não vi. Veja esse case. Transformaram o loginho da Batavo, que era holandesa da Batavo, fizeram um personagem. Só que fizeram com IA. No momento que a gente tá meio anti-IA, cara, foi um backfire tremendo, assim, cara. Então vale revisar esse case. Você que tá pensando em transformar um personagem, tome cuidado hoje, porque o ser humano quer ver coisas reais. E você vê as marcas de luxo agora voltando pra coisa craft, feito à mão, anti-IA para geração. A IA é importante para várias outras coisas, né? Mas o que é do ser humano, deixa o ser humano fazer, né? Que é a criação, aquela coisa bonita que você fala, cara, que peça legal, né? E não é só um personagem feito com IA porque é mais rápido e mais barato, né? A gente diz que a IA é o oxigênio, mas é o humano o pulmão. Então, cada vez mais a IA ela vai trazer velocidade, principalmente para trabalho de conteúdo, né? A gente que está em marketing, a gente fomenta muito conteúdo, mas aí ela também tem que ter um olhar aí de que ela vai trazer um trabalho de filtro, um trabalho de me gerar muitos dados, mas como que a gente faz com essa informação para trazer autenticidade, conexão, relações legítimas, que é o que as pessoas buscam ao ler texto. E aí vem a questão humana. Cara, você falou de autenticidade, é uma coisa que eu bato muito no martelo aqui. Porque eu falo, cara, não tem como hoje você falar de rede social e não ser autêntico. Mas tem que ser você mesmo, senão você perde sua identidade. E você vê muitos textos, principalmente no LinkedIn, quando a gente começa a falar de photo leadership, o cara fala, pô, não tenho tempo, eu coloco no ChatGPT, no Gemini, faz o texto pra mim, eu consigo fazer 5 posts no dia e tá tudo certo. Cara, não tá deixando de ser você só tá criando mais um ruído na oportunidade que você tem de parar pra pensar e escrever. Eu acho que esse é o momento, não é só fazer um post por fazer um post pra aparecer, cara, preciso cumprir a meta que o marketing tá me cobrando de eu fazer posts no LinkedIn. Não, cara, para e fala, o que eu posso fazer de diferente, entregar de valor pro meu consumidor, respeitar o tempo dele que parou pra ler aquilo, né? Então, é esse momento, assim, eu sempre me paro pra pensar, né? Eu falo, pô, a gente faz tanto texto com IA, pra quê? Quem que vai ler isso? Às vezes eu pego uns relatórios que eu mesmo faço com prompts, e falo, cara, será que eu consigo ler tudo isso? Porque vem tanta coisa, será que eu passar isso pra outra pessoa, a pessoa vai ler também? E se fosse eu escrevendo isso, eu escreveria tudo isso que vem de IA? Fica a questão. E cada vez mais as relações elas são construídas sobre autenticidade e sobre verdade, né? Se o consumidor ele entende que ele está comprando algo que o texto foi feito por uma IA, aquela relação já não é uma relação legítima. Então a IA tem a sua importância, ela vai estar ganhando relevância e vai continuar, inclusive eu acho que ela vai otimizar
muito de alguns trabalhos em que o próprio marketing ele poderia estar usando o tempo de uma forma mais estratégica, mas a questão é como que a gente consegue deixar a identidade e a autenticidade de uma marca ainda como relevância e não para que ela se funda com meio a tantos discursos que estão todos iguais. É saber usar direito a IA, né? Acho que esse é o X da questão. Não é fazer a campanha inteira, desde o texto até a entrega com IA. Não, tem um lado humano, analise os dados, vê que asset funciona melhor ou outro, faz os testes. A IA consegue ser muito boa, mas não delegue o seu trabalho para IA 100%, né? Eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo aqui. E falando, além desse livro aqui, que insight que vocês pegaram? Assim, que você falou, cara, esse daqui foi uma coisa que eu nem tinha pensado e que surgiu na curadoria desse livro. Olha, a gente traz assuntos diversos. A ideia é ser um manual do bolso aí para todas essas necessidades que eu falei anteriormente. A gente passa por neuromarketing, CX, a gente fala sobre ICP, a gente fala sobre branding, um assunto que eu acho que vindo para cá, eu estava lendo uma matéria em que a prioridade das empresas B2B esse ano não é leads, é branding. Né? Então, por que esse assunto está ganhando tanta força quando você olha no B2C? Isso é algo muito já bem consolidado. Por quê? Porque cada vez mais no B2B as relações giram em torno de confiança e giram em torno de credibilidade. E quem te dá isso é uma marca. Então, a gente fala muito sobre esses assuntos, mas de todos que eu acho que a gente realmente passa por vários momentos, sobre jornada de vendas, sobre o papel da integração das equipes, eu acho que branding é um capítulo que ele é diferente das outras disciplinas, porque ele vai se tornar, e já se tornou algo importante, que é o que te diferencia em relação à concorrência. E brand, o pessoal acha que é só o logo, né? Mas você bateu em levemente você falou sobre cultura, que eu acho que é o principal do branding, é a cultura. Uhum. Porque se o pessoal que está dentro da empresa não sabe o que está acontecendo ali naquele logo que está só expressando o que é a cultura daquela empresa, não é uma marca, né? É só um logo bonito. Mas a cultura que está por trás daquilo dali que representa aquela marca, que é o X da questão, e é por isso que é tão difícil você fazer um trabalho de branding no B2B. Porque o cara acha que é só o logo. Até você convencer todo o board, convencer todo mundo que realmente vai dar resultado lá na frente, o cara fala, pô, mas o Google nunca fez trabalho de branding. Fala, o quê, irmão? Você nunca viu umas dessas assim? Já? O Google nunca fez? Não, o Google nunca precisou fazer uma marca. IBM nunca precisou fazer uma marca. Eu falei, cara, não mesmo? Pega um pouco da história para entender melhor, né? Não, e é verdade. A gente, quando começou a construir a Delphia, eu tô num ambiente only, como eu comentei. Então, eu tô num ambiente de TI, masculino, né? Em que eu sou a única gestora negra. Então, tem muitos poréns. E você sabe que E também estou num ambiente B2B em que entendem que marketing, ele é suporte, ele é apoio. Ele não é um papel estratégico nas relações de longo prazo. Isso, ao longo desses 9 anos de empresa, eu tive a oportunidade de ir mudando isso. Ainda há alguns pensamentos que a gente precisa, algumas crenças limitantes que a gente vai quebrando, mas uma das coisas que eu recebi quando a gente foi lançar a marca é, vamos fazer um logo, vamos rascunhando alguma coisa. Peraí, o logo é como uma criança, né? A criança, ela tem ela tá sendo gerada, ela tá crescendo, e aí, por fim, a gente vai pensar no nome, a gente não começa o contrário, né? Então, foi muito árduo o processo de evangelizar que a marca, ela não nasce de um logo. O logo é o final desse processo, ela vai ter que ter uma personalidade, ela vai ter que ter um tom de voz, ela tem que ter uma cultura, ela tem que ter o propósito dela de existir, e por fim, ela vai receber um nome e uma identidade visual que comporte isso. Quanto tempo já tem a Delphia, o nome? A Delphia vai fazer 4 anos agora em agosto. Quanto tempo vocês demoraram no dia que decidiram ser Delphia até implementar a primeira campanha? 1 ano. 1 ano. O pessoal acha que faz em 1 mês. Não. Adoro quebrar essa. Eu falo, não, em 1 mês eu faço um logo novo, a gente muda toda a cultura e tá tudo certo. Não, cara, e a cultura, assim... Você não muda, né? Imagina, a cultura é um processo de construção que envolve outras áreas, não só o marketing, e demorou 1 ano. E eu acredito que esse é o processo... A gente tá falando de um ciclo de vendas longo, por que não as decisões de marketing também serem longas, né? Aprendi a entender um pouco desse período, mas aprendi também que quando você tem um processo longo, te permite também ir formando bastante repertório para argumentar de forma bastante inteligente com um grupo que não conhece de marketing.
Porque também existe dentro desse contexto uma falta de conhecimento sobre o papel real de uma estrutura de marketing. É o pessoal que faz PPT, é o marketing que lá vem com as suas ideias diferenciadas. Lá vem o povo que abraça a árvore. Exatamente, é o pessoal que gera lead. Não, a área de marketing ela tem um papel determinante nas relações de longo prazo, na fidelização, como é dentro do B2C. Falando de KPIs, pra você, assim, qual que é o mais importante no dia a dia ali que você fala, cara, esse é minha bússola aqui, o meu norte, é esse KPI. Quando a gente fala de KPIs de marketing, me vem aqui uma lista na minha cabeça. É difícil um só, né? É muito difícil. E a gente que é gestor de marketing, a gente sempre tá ligado muito nos KPIs de marketing. Engajamento, taxa de abertura, cliques, views e tudo mais. Conversão é mais difícil, né? Quando a gente fala de jornada longa, 6 meses, 10 meses, até você ver a atribuação de quando foi esse evento realmente o cara fechou, é muito difícil. Muito. Como que é você cobrado por retenção ou por engajamento? É uma coisa. Agora, conversão, como que vocês fazem lá? Porque isso é uma dúvida e é uma dor de todo o mercado, assim. Antes de responder sobre conversão, deixa eu te falar a métrica que eu, pelo menos, estou me policiando para olhar, que, obviamente, olhar todas essas métricas de marketing, mas olhar uma métrica de negócio. Acho que o maior desafio da minha cadeira e da cadeira talvez dos meus colegas que vão escutar esse podcast é como que você pode mostrar para o CEO ou para o board da empresa que a área de marketing é uma área estratégica. Então, enquanto a gente estiver mostrando views, cliques, engajamento, a linguagem a gente não está se comunicando com essa cadeira. E eu passei a olhar um indicador que é a quantidade de receita gerada de forma direta ou indireta para marketing. Então, é olhar a quantidade de receitas que a gente tem e, por exemplo, todas essa receita, quantos clientes desse foram impactados por ações de marketing? E esses clientes que foram impactados por ações de marketing, eles me geraram retenção, cross, upsell, e com isso a gente começa a levar números, né? E fazer com que a área, de fato, seja uma área que não seja uma área de custo, e sim uma área geradora de relações de longo prazo. Sobre essa questão da conversão, essa é uma métrica bem complicada para a gente, porque quando a gente começa uma campanha e cada campanha tem seu KPIs, por exemplo, se eu vou plantar dentro do Q3, certamente eu vou colher só o ano que vem. Né? Eu tenho um ciclo de 3 a 6 meses, até 8, para fazer uma conversão. Então, se eu levar um cliente, por exemplo, num evento agora em fevereiro, certamente eu não vou colher esse ano. E o que mais nós somos pressionados? Porque a área comercial quer leads para agora. E a gente não está muito doutrinado. Traz agora, volume. E a gente está cada vez mais tentando, e é uma briga talvez que vai se estender por anos, a focar nas relações de longo prazo, em ações de longo prazo, no planejamento. Por mais que a gente saiba que o comercial tem uma meta gigantesca para bater e tudo mais, mas fidelizar leva tempo, leva confiança e leva investimento também, né? Você acha que isso pode ser, aí é uma provocação geral, assim, pode ser um problema de indicadores e incentivos errados para o time de vendas comparado com os KPIs de marketing e os de venda? Porque o cara quer a comissão dele no final das contas. Uhum. E a gente quer reter o cliente aqui e trazer novos. Se tivesse outras métricas, outro tipo de comissão, né, tipo, como que a gente poderia começar uma conversa diferente? Eu fico me perguntando isso também, né? E se a gente, em vez de comissão, trouxesse taxa de retenção para esse cara? Quanto mais tempo eu trouxer aqui, o meu LTV maior, eu te dou uma comissão maior lá na frente, um incentivo maior. E aí o cara pensa, pô, então tá fazendo sentido o trabalho dela aqui, que tá demorando 8 meses para esse cara converter. Perfeito. No fundo, a meta das empresas, no geral, vou bem generalizar, porque eu sei que tem particularidades em cada empresa, é que a meta, ela precisa chegar. Se você vai fazer essa meta com venda nova, com retenção, com upsell, com renovação, eu acredito que se a meta ela fosse dado pesos e consistências diferentes para cada estágio do cliente, seria diferente. Por exemplo, a gente sabe o quão é difícil fidelizar um cliente. É mais difícil você... Eu digo difícil porque o cliente ele tá ali, ele tá sofrendo impactos da concorrência o tempo todo e o tempo todo recebendo esse excesso de novidades. Faz o cliente duvidar se ele tá realmente com o melhor prestador de serviços ou não, né? Mas a gente sabe que é mais difícil você conseguir um cliente novo do que você trabalhar os clientes da base. Então, será que esses clientes da base, eles não deveriam ter um percentual mais alto frente à conquista de novos clientes, principalmente para negócios complexos de alto valor e de grandes contas? Porque hoje a gente está falando, vou dar um exemplo da Delphi. A Delphi tem uma linha de cibersegurança. Se meu cliente de cibersegurança, ele sabe que eu tenho outras linhas de negócio para continuar a comprar ou me trazer mais champions de outras estruturas para isso, então eu acredito sim que a meta poderia ser
dado pesos e medidas de acordo com os pesos dos clientes e de novos clientes e de logos, por exemplo. Quando vocês pensam em campanhas, vocês vão por metas? Vocês vão por novos produtos? Como é essa jornada de vocês quando vocês pensam em campanhas? Campanhas de publicidade, normal. O que vocês fazem lá no dia a dia para trazer novos clientes? A Delphia, ela tem uma forma de atuar muito, muito concentrada na base, né? Então, por sermos uma venda, a gente tem mais de 250 clientes na carteira, CNPJs, e aí multiplica por, sei lá, 5, 10 pessoas físicas dentro de cada CNPJ, eu já tenho um bom número de trabalho ali. Então, a Delphia, se tiver uma moedinha, ela prefere investir muito mais os clientes de carteira do que a aquisição de novos clientes, mas a gente também está olhando para esse grupo. Então, a gente vê muito que a jornada de fidelização, ela está muito pautada em ações de relacionamento, de personalização. É levar o cliente para alguma experiência diferente, porque cada vez mais o passe das pessoas está diferente. Então, se eu levar ele para um jantar, ele consegue nesse jantar, como uma pessoa física ou com outro fornecedor, que experiência diferente eu vou trazer para ele, para que não só ele vá, mas como aquilo seja lembrado por ele. Eu dei o exemplo agora há pouco do MASP na questão da família, né? Isso a gente trabalhou essa ação muito dentro da base. Para clientes novos, a gente percebe que acaba sendo muito mais orgânico, né? Então, a gente trabalha fortemente em trabalhos como a parte de assessoria de imprensa, conteúdos de valor, para a gente realmente povoar a primeira página do Google e agora dar um pouco mais de tração para aparecer dentro da IA generativa também, justamente para o cliente ganhando confiança e consolidação, e aí sim ele fazer a levantada de mão. Falando de IA, a gente falou algumas vezes aqui, né? Mas a gente tentou demonizar, mas não é isso mesmo que a gente quer fazer aqui. A gente quer acender a lanterna aqui para você saber que dá para usar direito. Falando em usos direitos da IA, como que vocês usam lá no dia a dia no time de marketing? Você sabe que de forma bastante transparente, a IA ela está sendo usada com um pouco mais de prioridade esse ano. A gente já fez algumas campanhas dos anos passados, usando alguns artifícios de IA para alguma campanha visual. A gente já usa a IA para a parte de um apoio para pesquisas e conteúdo, já que eu tenho que sempre estar olhando muito pesquisa de tendência. Sim. Ela ajuda, mas eu faço vem para mim um grande leque de informação, e aí eu tenho um redator dentro do meu time, especializado, que consegue não só filtrar, mas trazer o tom de voz da Delphia e personalizar para as pessoas entenderem que a gente tem uma conexão. Então, a IA ela é um ativo importante, mas ele é um suporte nesse momento. A gente espera para esse ano fazer um investimento interessante dentro de marketing para IA, para não só me ajudar nas questões do dia a dia, mas para acoplar IA com CRM, justamente para me ajudar a cruzar os dados e eu conhecer cada vez mais a minha base e as pessoas que estão pirando na fidelização e no up e no cross-sell. Falando agora de carreira, falando de case, assim, se for para tirar um case que você fala, cara, esse foi o que marcou minha carreira, tenho um mega orgulho dele, qual que seria? Case de marketing? Olha, uau, Você falou do branding, né? O branding é um baita case. Você sabe que tem um case que eu tenho bastante carinho, quando eu trabalhava na Citroën, o meu último projeto lá, ele envolveu uma flagship. Foi um momento daquele boom das marcas, elas começarem a sair um pouco dessa venda da sua categoria, ou seja, um carro está vendendo na concessionária, e a gente tem uma flagship dentro da Oscar Freire, naquele momento que começou a estourar, a Havaianas teve a dela, teve a Nespresso também, e eu liderei esse projeto dessa flagship, que era justamente um espaço que era um espaço de marca. Então as pessoas lá, elas não compravam um carro, elas entravam, vinham os carros conceitos, batiam um papo com aqueles consultores que tinham outro nível de abordagem, degustavam produtos franceses, tinham uma biblioteca francesa e eventos especializados. Então, ter liderado esse projeto, que foi um projeto muito inovador, porque ele só exigia nas Champs-Élysées, e a gente trouxe esse conceito para cá, foi um motivo de orgulho. E ali foi meu primeiro pezinho em liderança, porque indiretamente os promotores daquela loja, eles acabavam tendo aí um contato muito grande comigo. Então, começar a orquestrar, começar a entender que as pessoas funcionam de outra forma, e entender principalmente esse lado de campo, de rua, né? Porque a gente pegava todo o fluxo da Oscar Freire, como é que a gente converte um público que está indo comprar moda para tentar, no fundo, comprar carro por meio de uma abordagem não direta. E tem tudo a ver, né? O produto Citroën tinha uma ligação com a moda, né? Ele estava bem localizado ali. Sim. O contexto é importante nesse quesito. A gente teve um patrocínio de exposições como Yves Saint Laurent na época,
a gente participou muito do São Paulo Fashion Week, então a moda era um pilar que fazia parte do posicionamento da marca. Mas a partir do momento que a gente finca isso dentro de uma rua importante de moda, que é Oscar Freire, isso se tornou mais tangível e principalmente muito burburinho sobre o que uma empresa de carro está fazendo dentro de uma loja de uma rua de moda. Sem carro dentro, ou tinha carro? Tinha carro. A gente trazia carros da França, que eram carros conceitos, que não eram carros para chamar atenção, e era essa a isca, digamos assim. Então aquela vitrine com aquele carro diferente chamava atenção, e dali a pessoa vivenciava, e no fundo, pessoal, tem que gerar lead, tem que gerar vendas, mas a gente usou um artifício diferente, que não é a concessionária por si só, é mostrar outros elementos de marca que se conectem com as pessoas para gerar uma venda. É uma ação de branding, Sim. Né? Reforço de marca, mostrando que a marca é vanguardista, tá ligada com a moda, tem todos os códigos, não é à toa, né? A gente fala, não, é só colocar ali na Oscar Freire que vai dar certo. Calma, não. Tem que fazer parte do contexto, você tem que pensar no legado da marca, quem você quer comunicar, que tipo de público. Cara, é uma arte, né? Fazer um marketing bem feito é uma arte, né? Porque são tantas coisas soltas diferentes. Falando dessa arte, eu gosto muito de entender aonde o profissional que está aqui na minha frente busca conhecimento no dia a dia, porque eu não acredito que um líder, ele para no tempo e para de estudar. É verdade. Onde é o seu roadmap de conhecimento? Você sabe que há cerca de 1 ano e meio, acho que 2, se eu não me engano, eu terminei um MBA no INSPER, que não foi de marketing. Foi um MBA de gestão executiva. Legal. Esse MBA me deu condições de conhecer todas as áreas de um ecossistema dentro da empresa, passando por contabilidade, matemática financeira, economia. Foi algo muito disruptivo para mim. E eu fiz propositadamente porque eu queria entender como outros conhecimentos poderiam me agregar e, mais do que isso, ajudar o marketing a se tornar mais estratégico por meio de uma linguagem mais negócios. E eu aprendi, tive a disciplina de marketing e aprendi demais com isso. Então, eu acredito que instituições renomadas como o INSPER, seja para MBA ou para cursos de curta duração, faz muito sentido. Eu também acredito muito no poder das comunidades, de você se conectar com outros profissionais da mesma categoria e trocar. Essa é uma provocação que eu sempre dou para o meu time. Que benching que você vai trazer esse mês para a gente conversar como equipe? Porque se cada profissional dentro do time, se meu profissional de CRM se conectar com as pessoas de CRM de outras empresas, certamente ela vai ter algum case. E se cada membro desses 16 integrantes que eu tenho dentro da equipe fizer o mesmo, certamente a gente vai beber da prática. Semana retrasada, nós tivemos o privilégio de fazer um bench com uma empresa muito consolidada da área de TI, com a Red, com os seus respectivos colaboradores de cada estrutura, e trocar. Então, eu acredito que esse conteúdo prático, ele é, para mim, mais importante até do que o conteúdo teórico. E liderança, você tem algum quesito específico de liderança que você vai buscar conhecimento, treinamento, coach, alguma coisa? Você sabe que a liderança, ela vai nos mostrando muito na prática. Antigamente a gente procurava estudar para quando chegasse a cadeira da liderança, né? E hoje eu vejo que a prática, ela me ensinou bastante. Eu sinto que eu sou uma Simone muito diferente do início da minha cadeira de liderança. O que me ajuda muito são mentores, e eu tenho uma rede de apoio com os meus próprios colegas que não são necessariamente de marketing, né? São líderes nas suas diferentes áreas e a gente troca ali, a gente tem um grupo chamado Dilemas da Liderança. E ali a gente vai trocando muito cases do dia a dia, o que me ajuda também a ver as coisas de um ponto de vista diferente da minha própria estrutura de marketing. Uma vez a gente dividiu um assunto da minha própria estrutura comportamental e a gente tinha um líder da área financeira que trouxe um ponto de vista diferente, né? E eu acho que essa troca de ouvir outras lideranças que não necessariamente de marketing funciona. E eu ainda tenho contato com os meus professores do MBA, eles são grandes mentores e sempre que eu tenho alguma questão ali, eles estão sempre à minha escuta e acredito que a soma de tudo isso me faz ser cada dia mais uma pessoa que quer ser uma líder que faça diferença. E a gente tem uma diversidade de idades, né, no dia a dia ali lidando. Como você faz isso para entender esse novo momento da liderança, né? Porque não tem playbook de estar com 3 gerações diferentes no dia a dia do trabalho. Como você lida com essas outras gerações na hora de falar, de dar feedback, autonomia? Como é esse equilíbrio para você? Eu tenho um case importante para falar sobre isso, sobre um feedback do meu time, né? Você sabe que escutar é uma dificuldade de muitas pessoas, né? E também já foi a minha. Esse é um processo de treinamento.
Porque quem trabalha em marketing sempre vê, às vezes eu vejo o pessoal da Dell falando assim, mas você contratou uma pessoa que não se comunica. Eu falo, mas gente, a pessoa, ela se comunica, mas ela tem outras virtudes também. Então tem alguns estigmas aí. Você sabe que um dia o time me trouxe uma coisa muito interessante. Falou, Simone, eu sempre, de um tempo pra cá, peço feedbacks pro meu time, não só sobre a minha liderança, e esse é um momento que você se sente tão vulnerável quando você faz isso, mas eu cresço tanto com essa abertura e também dou espaço a eles de trazer que pontos de melhoria eles veem no marketing que a gente poderia evoluir, né? Uma vez nessa pergunta, um grupo me trouxe um feedback que mexeu muito comigo. Ele falou, Simone, a gente queria ver sua vulnerabilidade. E eu falei, como assim? A gente sempre vê você forte, parece que você não tem ansiedade, você não tem medo. E a gente queria ouvir de você que você tá com medo, que você tem ansiedade, que você xinga, que você... E aquilo me fez pensar no papel de uma liderança que a gente conviveu, de ser uma liderança meio herói, né? Tem que bater no peito, você tem que suportar e manter sempre uma visão de que tá tudo bem. Naquele momento eu tava sentindo o time precisando dizer, oi, me mostra uma fraqueza. E aquilo eu fiquei dias dormindo e acordando com esse feedback e parei pra pensar o que eles queriam é ver um humano antes de um líder. E a partir daí eu comecei a entender até que ponto também eu conseguia descer e pensando que também uma liderança, ela tem que mostrar um papel de segurança. Ninguém entraria num avião que o piloto tá te recebendo tremendo, com medo, mostrando que não sabe para onde vai. Certamente você não subiria nesse avião. Então como é que você equilibra a humanidade, a imperfeição de ser humana, com o papel honroso de ser um líder que vai transmitir segurança e direcionamento? Olhando muito para esses papéis, eu consegui entender que essa geração, que é uma geração que eu tenho as 3 gerações dentro desse meu time, é uma geração que precisa de conexão. Se a gente tiver um papel do líder que só vai falar bom dia, boa tarde, ou vai falar em alguns momentos, essa geração precisa entender que você está participando, que você está presente, que você também diz que, puxa, isso está difícil para mim, puxa, eu não sei as respostas, pessoal, vamos juntos achar e encontrar o melhor caminho. Desde que eu comecei a considerar isso e coloquei em prática, a forma de também movimentar o meu time mudou. Eu sinto que eles estão mais próximos, eu sinto que eles conseguem trazer coisas que o medo antes não permitia, porque talvez a liderança se mostrava muito segura, né? Mesmo não sendo tão segura assim, porque a gente também é humana. E olhar essa geração me faz aprender algumas coisas. Primeiro, essa geração nova, que é a geração Z, é uma geração que precisa de autonomia. Se a gente não trabalhar os projetos mostrando que eles têm autonomia, eles vão embora, porque o trabalho não é mais um trabalho para essa geração. O trabalho é a vida deles, e se eles não tiverem qualidade de vida também, não funciona. Né? A geração milênio já é uma geração que precisa de feedbacks constantes e clareza de papéis. E a geração X, se eu não me engano, que é a primeira, é uma geração que preza muito por segurança e muito por estabilidade. Então a gente precisa não mais ser uma liderança que vende aquele pacote único, né, o tamanho único, e sim ser flexível e adaptável para esses modelos. Cara, a liderança, o papel é exatamente essa customização, né? No time, às vezes você tem na mesma geração e cada pessoa tem que falar de um jeito. Tem gente que tem que puxar a orelha toda hora e só funciona puxando a orelha. E tá tudo bem, que é o jeito dele. E tem gente que você puxar a orelha uma vez, ela vai embora. E a gente tem um preconceito de feedback, né? O pessoal acha que feedback é sempre negativo. Você já teve esse problema, já do pessoal falar, pô, vem cá, preciso te dar um feedback. E o cara, meu Deus, eu vou ser mandado embora, acabou o mundo. Como que você passa essa cultura do feedback de não ser algo sempre negativo? Você sabe que a gente tem no marketing uma conduta chamada bem viver. A gente estabeleceu algumas condutas, o time está crescendo, né? Eu entrei, era sozinha, agora tem 16 pessoas. A cascata de informação está se tornando difícil, a comunicação está sendo um desafio. Então a gente criou esse bem viver que tem algumas regras de conduta. Vocês estão 100% remoto? Vocês somos estão híbridos. Tá. A gente criou essa condutas que ajudam a drivar os nossos comportamentos e lá existe uma regra. É importante você dar feedback quando terminar o projeto. Seja para o seu colega ou para uma área interna, positivo ou negativo. Fazendo isso com profissionalismo, com educação, você está instrumentalizando essa pessoa a crescer. E às vezes está na sua fala essa oportunidade. Então o meu time pratica bastante isso e eu também permito que eles tragam para mim, seja porque eu peço ou que eles se sentem abertos a trazer feedback. Mas eu já passo muita gente no meu time que não está mais, que não tem maturidade de feedback, acha que aquilo é pessoal, acha que aquilo é uma perseguição,
acha que aquilo tem a ver com a autoestima, e na verdade tudo tem a ver com crescimento. Falando agora da Delphi em si, pensando daqui para frente, né, o futuro da tecnologia e tudo mais, para onde vocês estão mirando os mercados, esse crescimento, né, pensando que o marketing é essa válvula estratégica de crescimento, para onde vocês estão ajudando a empresa a crescer? A Delphi tem crescimentos assustadores. Quando você trabalha com tecnologia, tudo cresce muito rápido. A Delphi, esse ano, tem o objetivo de chegar a 1.000 colaboradores. Quando eu cheguei, a gente tinha 250. Então, assim, tudo muito rápido, né? Pra gente que tá dentro dessa mudança, também é um motivo de reflexão e aprendizado. A Delphi tem um objetivo esse ano de se consolidar no pilar de cibersegurança, né? Um pilar que cada vez está sendo exigido, né? O Brasil é um dos países que mais sofrem ataques. Todo dia surgem soluções de cibersegurança. É muito difícil para os clientes saber selecionar qual a melhor tecnologia que vai proteger o ambiente dele antes dele sofrer um ataque. Então, a Delphi pretende esse ano trabalhar de forma bastante forte, consolidando a sua presença dentro de cyber. E o marketing, sem dúvida, vai ser um braço muito importante para o time de produtos, para levar essa mensagem no mercado de forma consistente, autêntica e, acima de tudo, mostrando para o cliente que a gente está pronto para selecionar as soluções mais importantes que vai fazer sentido para cada cliente. Tem algum mercado que quando fala de cybersecurity, né, que ele fala, para mim não preciso agora, tá tudo certo? Ou tem gente que tá com uma pulga atrás da orelha mesmo e falou, cara, não tô fazendo direito, vamos conversar. Como que tá esse momento aí? O brasileiro tem uma cultura de primeiro acontece e depois a gente resolve, né? Então, todos os mercados, e acredite, até os mercados que são mais maduros, digamos assim, ou mais preparados em investir em tecnologia, também lidam com essa cultura de que quando a gente vê que vazou dados de uma determinada empresa e a gente vai explorar se essa empresa estava se precavendo, ela vai começar a fazer agora depois desse ocorrido, né? Então, nosso maior desafio é ajudar os clientes a entender que eles precisam se proteger antes que aconteça o ataque. Então, é muito educativo, né? O que eu falo assim, o B2B, cara, ele educa muito o cliente, né? Muito. A gente tem esse papel, né, no dia a dia ali de educar, não só no evento. A gente vê empresas de tecnologia que gastam milhões, bilhões em eventos educativos. Não é? A gente trabalhou aqui, a gente trouxe Monday, a gente trouxe Salesforce, a gente trouxe Botmaker, Infobip, Blip, todas essas empresas que a gente trouxe aqui, eles têm no B2B esse papel muito forte educacional, né? Às vezes tem até uma faculdade, né? Tem cursos para os clientes. Para vocês têm esse roadmap também de cursos? Como que é essa parte educacional para os clientes? Você tem toda a razão. O papel do marketing B2B é educar esse cliente, seja na jornada de compra ou na jornada de crescimento, né? E você me lembrou de uma situação. Dentro das pesquisas que a gente faz para o cliente, a gente sempre pergunta para o cliente o que fez ele ir até aquela ação ou até aquele evento. E, em primeiro lugar, está conteúdo. Em segundo lugar, networking. Então, quando a gente olha para conteúdo, a gente deixa um espaço para o cliente ele fazer uma collab com a gente. Que conteúdos você gostaria de ver? O que não funcionou? Super de perto aberto e já veio muito insight legal. E o cliente trouxe uma coisa uma vez que eu falei, gente, tá na cara, né? Como a gente é uma consultoria em que nós vendemos serviços, nossa venda vem do intangível, a gente oferece soluções provenientes de mercados maduros, mas que são de softwares que já existem. Havia um esforço do time comercial de pré-vendas de fazer ações em que a gente evidenciasse essa ferramenta, né? Em que a Delphi não fosse a protagonista, e sim essa ferramenta ficasse em primeiro lugar. Chegava um momento que eu até falava para eles, mas gente, eu sou o marketing do parceiro ou da Delphi, né? Porque essa era uma crise de identidade constante para mim. Aí eu falei, não adianta a gente argumentar, vamos ouvir o cliente. E o cliente trouxe, eu gostaria de ouvir mais conteúdos agnósticos. Eu gostaria de saber mais sobre tendência. O cliente não está dizendo que ele queria saber de uma ferramenta. Ele está querendo dizer, me mostre os caminhos, o que há de opção. Depois vocês vão selecionar para mim aquilo que importa. A curadoria aí, né? A curadoria, exatamente. E no mundo que é repleto de conteúdo, se você não tem curadores, a gente fica perdido, cara. Eu sempre falo isso para clientes nossos aqui também. Não adianta só produzir conteúdo, você tem que fazer uma curadoria desse conteúdo, até às vezes próprio seu. Exato. Né? Para quem você está mandando, para quem você está distribuindo. Volta para a arte de novo, de fazer o marketing. A curadoria é arte e o marketing é arte. E falando disso, para a gente chegar na nossa reta final aqui, Simone, para deixar uma mensagem para aquela pessoa que está começando a carreira, está pensando se vai para o marketing, para a publicidade, o que você falaria de mensagem para incentivar essa pessoa?
Ainda nessa questão do mundo de excessos, né? Hoje a gente também tem um mundo de excessos de profissionais em várias áreas. Se eu tivesse a oportunidade de estar no seu lugar, eu faria uma pesquisa de onde tem menos profissional. E juntado, qual é a tendência de mercado para os próximos anos relacionados ao marketing? Será que todo mundo teve um boom frenético de marketing digital, né? E muitos profissionais ali, a gente teve uma vaga de marketing digital com mais de 1.000 candidaturas. Loucura, loucura. E eu fico pensando, né, que áreas que vão acontecer daqui para frente que não há profissionais, onde tem oportunidade para você. E é em cima dessa oportunidade que você deveria se estudar e se consolidar. E o marketing B2B é uma oportunidade. Eu acredito cada vez mais em formar pessoas que sejam pontinhos azuis nos oceanos amarelos, e para isso a gente precisa achar uma oportunidade. Bom demais, Simone. Obrigado pelo seu tempo e compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Foi bom demais. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, o bate-papo. Fico muito feliz de estar sendo entrevistada, ou melhor, tendo um bate-papo com um entusiasta de marketing B2B. Eu acredito cada vez mais em profissionais que deem espaço para outros profissionais virem. Recentemente eu vi uma entrevista de um outro profissional. Fiquei super animada de saber que estou nessa mesa aqui e que vocês continuem promovendo conteúdo e trazendo mais cases para marketing B2B, para a gente mostrar que esse setor pode e deve fazer a diferença nas empresas. Bom demais, Simone. Obrigado aí pelo marketing nosso. Nesse momento marqueteiro de ser. E você gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.